Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a cada um de nós aqui. Noite de festa, dia de festa, quando juntos nós podemos nos alegrar pelos 65 anos da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Nacional. Que bom estarmos juntos aqui para essa celebração. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos nessa ocasião, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos de 13 até o verso de número 20. Mateus 16, versos 13 a 20. A palavra do nosso Deus, meus irmãos. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor, que momento tão bom, tão especial que nós estamos vivendo nessa noite, em meio aos teus louvores, na comunhão dos irmãos, tendo o privilégio, ó Deus, de celebrar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, entre nós, como Igreja Presbiteriana Nacional. E nós temos um anseio sincero nesta hora de ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra, e somos todos carentes, portanto, da assistência do Espírito Santo, para que possamos ser teus instrumentos e nossos corações sejam dóceis e sensíveis para ouvir o que o Espírito tem a dizer a esta igreja nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 78, versículo 4, o salmista, ele faz referência aos feitos de Deus na antiguidade. Salmo 78, versículo 4. Eu escrevi uma pastoral no boletim deste domingo, inspirado neste versículo. Vamos ler juntos? Vamos ler o verso 3 e 4, para dar o contexto melhor. Juntos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Pergunto, quem estava aqui nesta igreja na época do jubileu de ouro da nossa igreja, que aconteceu no ano de 2010? Quem já frequentava, já era membro aqui da nossa igreja? Pelo meu olhar aqui, está parecendo que se não tiver meio a meio, a maioria chegou depois disso. Nós temos uma responsabilidade de compartilhar com os que chegaram os feitos do Senhor, os louvores do Senhor, e ao mesmo tempo uma oportunidade para aqueles que são mais antigos na igreja, de dar graças a Deus por termos podido participar dos feitos do Senhor. Se nós fôssemos fazer aqui uma linha do tempo da história da Igreja Presbiteriana Nacional, qual seria a sua linha do tempo? Como é que você estruturaria, montaria essa linha? Eu creio que faria parte da linha de tempo de cada um de nós aqui, alguns aspectos como, por exemplo, os eventos que marcaram a sua vida durante esses anos aqui. Quem sabe você iria colocar alguns aspectos da estrutura da igreja que você viu aumentando e evoluindo aqui. E principalmente, o mais importante, você iria compartilhar como que nesse período que você tem frequentado a igreja, sido membro aqui,
a sua identidade como cristão tem sido moldada, você tem amadurecido na fé em Cristo. Eu vou fazer uma tentativa aqui com vocês de linha do tempo. Só que eu vou começar de hoje para trás, até chegar lá na origem. Como que eu identificaria alguns eventos, alguns aspectos estruturais e também a evolução da nossa identidade. Partindo da festa de hoje, dos 65 anos, eu recuaria até 2023, quando nós inauguramos o nosso andar ministerial ali atrás, no terceiro andar, um lugar onde nós temos podido servir e sermos servidos também pelos ministérios diversos da nossa igreja. Recuando um pouco mais atrás, eu chegaria com vocês a um ano que foi muito marcante, 2017, os 500 anos da Reforma Protestante, e aqui, nesse lugar aqui, nós vimos cerca de 200 pessoas, membros da igreja, envolvidos no musical, tanto atuando como nos bastidores. Foi um momento assim extraordinário, que ajudou a definir ou a consolidar ainda mais a identidade reformada da nossa igreja como presbiterianos. Caminhando um pouco mais para trás, nós teríamos a inauguração daquele prédio de educação cristã que deve ter acontecido ali por volta de 2011. E agora eu vou fazer uma promoção. Vai ter direito a 2 bolos gelados. Quem tiver qualquer documento para apresentar para qualquer um dos oficiais da igreja, o pessoal do memorial, dizendo qual foi o dia, o mês e o ano em que aquele prédio foi inaugurado, valendo 2 bolos gelados, tá bom? Nós estamos atrás dessa informação. Aonde que é isso? Por volta de 2011, aproximadamente, isso aconteceu. Recuando um pouquinho mais, então, nós chegamos ao ano do jubileu, que foi realmente de agosto de 2009 a agosto de 2010, nós tivemos aqui uma série de celebrações dos 50 anos da nossa igreja, inclusive com a publicação de um livro da história. Recuando um pouco mais no tempo, 1998, nós tivemos aqui uma reunião do Supremo Concílio da nossa igreja, um grande evento. Eu vim nesse evento, eu não era pastor da igreja, mas eu estava aqui também nesse evento. Se nós recuarmos mais 5 anos, 1993, foi quando a igreja passou a se reunir aqui neste templo, ainda numa fase de acabamento, no final daquele ano. E para chegar a esse ponto de subir para o templo, os irmãos se reuniram aqui embaixo, no salão de comunhão, durante cerca de, cerca de 13 anos. Desde 1980, quando eles vieram caminhando lá da capela, do lote vizinho, andando, louvando, cantando hinos, e adentraram no salão de comunhão em 1980. E eles ficaram naquela, nossos irmãos do passado, alguns estão provavelmente aqui entre nós, mas eles ficaram naquela capela desde 1962, porque a igreja mesmo começou, não foi aqui nesses 3 terrenos, mas lá na W3, na 510 Sul, no ano de 1960. E aí eu termino a minha retrospectiva de eventos e de estrutura para falar da identidade da igreja, daquilo que Deus foi formando enquanto a obra estrutural ia crescendo, enquanto os eventos iam acontecendo. Igrejas diversas foram plantadas aqui no Distrito Federal, missionários foram sustentados, estão sendo até hoje. O nosso comitê de missões fez um levantamento desde 1991, se não me falha aqui a memória, quando o 100 começou até aqui, foram cerca de quase 200 missionários que a igreja vem mantendo ao longo de todos esses anos, alguns deles desde o começo. Mas a igreja, meus irmãos, é muito mais do que prédios e do que de eventos. A igreja é o povo de Deus que vai sendo moldado, que vai sendo transformado pelo poder do Evangelho. E algumas coisas passaram a fazer parte da identidade dessa igreja. É como nós somos conhecidos aí fora e como nós nos enxergamos aqui dentro. Uma das características da nossa identidade é a adoração. A música faz parte de uma maneira muito especial da nossa igreja, desde os idos do louvorzão com jovens lá nos anos 80,
passando pelo surgimento das equipes de louvor, os coros que foram sendo formados aqui em nossa igreja. Mas eu diria que talvez a maior característica da nossa igreja, que está em formação quanto à adoração, é a gente entender que a adoração extrapola a liturgia, extrapola a música, e a adoração tem a ver com os amores do nosso coração. É o que nós amamos. E nós temos sido desafiados pela palavra de Deus a tirar os amores do nosso coração de coisas e pessoas e colocá-lo em Cristo primariamente como o nosso maior amor, nosso maior tesouro. Isso é adoração. E na solução de toda a problemática existencial há exatamente esse processo acontecendo necessariamente. Nosso coração sai de coisas e pessoas e ele se volta inteiramente para Jesus. Uma segunda marca da nossa identidade tem sido aprender a palavra de Deus para colocá-la em prática na nossa vida. Seja o aprendizado do púlpito, da escola dominical, o aprendizado nas conversas entre os irmãos, nos gabinetes pastorais, aprender todo o conselho de Deus, não para sermos reformados, calvinistas, e bater no peito, mas para vivermos esse evangelho com a sã doutrina que a doutrina reformada tão fielmente expõe nas Escrituras. Uma outra característica da nossa igreja, nós estamos hoje, provavelmente vamos chegar até o fim do ano a cerca de 2.000 membros na igreja. Nos últimos anos a igreja tem crescido exponencialmente, mas Deus nos agraciou com o fato de que, mesmo sendo uma igreja tão grande, nós não temos perdido uma característica que ela tem desde quando ela era bem menor, que é o acolhimento, a receptividade, receber bem o visitante, abrir espaço para quem está chegando, para atuar nos ministérios, ter carinho com os visitantes, como a igreja aprendeu a ter ao longo de todos esses anos, e a possibilidade de integração dos que estão chegando em pelo menos 11 sociedades internas, para todas as faixas etárias, independentemente de não ser só sociedade interna, mas tem também os ministérios. Eu diria que uma outra marca da nossa identidade que Deus foi forjando ao longo dessa história é a nossa disposição para servir a Deus. A igreja trabalha, e trabalha muito bem. Os missionários voluntários, você tem ali numa semana um vislumbre de como a igreja aprendeu a trabalhar em todos esses anos. Mas não só os missionários voluntários, cursos de gestantes, boutique missionária, Projeto Resgate, a APAS, a Ponte Social, todas as sociedades internas, todos os corais, multimídia, criativa, enfim, eu não posso alistar tudo aqui porque não há tempo para isso. Mas finalmente, não menos importante, ao longo desses anos Deus tem forjado na igreja a marca de missões. Uma igreja que tem aprendido a testemunhar. Já mencionei o 100 com seus 200 missionários, já mencionei aqui as viagens missionárias, as conferências. Nós temos sido desafiados ao longo de todos esses anos, a não ser uma igreja voltada para dentro, mas uma igreja voltada para fora, e daí tantas igrejas organizadas a partir do esforço dessa igreja. E nós não podemos deixar de reconhecer então, meus irmãos, a boa mão de Deus. Como o salmo que nós lemos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Nós somos todos apenas instrumentos. E como instrumentos, Deus tem nos agraciado em levantar aqui entre nós pastores, presbíteros, diáconos, ao longo de todos esses anos, e membros, muitos membros capacitados, dispostos a servir ao Senhor, cada um com seu dom, cada um com seus talentos e a sua disposição de servir a Deus. O que nós podemos então esperar para os próximos anos na história da Igreja Presbiteriana Nacional? E a partir daqui, influenciando o presbiterianismo na nossa região e até no nosso país. Podemos ficar esperançosos ou devemos ficar preocupados, irmãos, com o futuro da igreja, futuro dos crentes? Porque nós sabemos que vivemos momentos bastante atribulados no nosso país, a polarização que vai se acirrando cada vez mais, e a hostilidade que vai aumentando cada vez mais em relação à fé evangélica.
em relação ao povo evangélico no nosso país? Esperançosos ou preocupados? O texto bíblico, meus irmãos, nos dá muitos motivos para que nós estejamos confiantes, não na nossa capacidade de nenhum de nós, nem do nosso atual conselho, dos líderes da junta diaconal que aqui está, mas a nossa base para a confiança está naquilo que a palavra de Deus nos revela de modo geral e especificamente nesta passagem bíblica que nós acabamos de ler. Eu quero destacar aqui algumas particularidades que nos encorajam para o futuro da nossa igreja. E o texto que eu chamo a atenção dos irmãos, onde eu vou circular assim mais intensamente, é o verso de número 18 de Mateus capítulo 16. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira particularidade da igreja de Cristo que nos diz respeito é que a igreja de Jesus tem um fundamento inabalável. Nós sabemos bem que toda construção depende do seu alicerce, depende do seu fundamento. E qual é o fundamento da igreja de Cristo? E como igreja, não estou mais me referindo a prédio, nem a eventos, mas sim ao povo de Deus. Qual é o seu alicerce, qual é o seu fundamento? Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A pergunta é: que pedra é essa? Que pedra petrina é essa a que Jesus faz menção? Jesus está caminhando com seus discípulos e no meio da caminhada ele estabelece um diálogo e faz uma pesquisa de opinião com eles. O que o povo está dizendo aí que eu sou? O que está na mente das pessoas a meu respeito? E aí alguns vão dizer: olha, estão dizendo aí que o senhor é João Batista. Inclusive Herodes pensava que era João Batista ressuscitado, né? Estão dizendo que o senhor é Elias, porque o último livro da Bíblia, o profeta Malaquias, ele disse que primeiro Elias precisaria vir para que viesse o grande dia do Senhor. E era uma referência não a Elias literalmente, mas a João Batista. Estavam confundindo Jesus ali, outros dizendo que era Jeremias e outros dizendo que era um dos profetas antigos. Uma loucura, né? Essa confusão que acontecia na Rádio Corredor lá da Palestina. E aí Jesus então especifica: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E é nessa hora então que Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, e Jesus então vai dizer que para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, e isso que você está dizendo foi o meu Pai que revelou para você. Você não seria capaz de chegar a esse conhecimento sem a revelação do meu Pai. E eu digo para você mais: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esse é o momento histórico onde essas palavras de Jesus surgem. E a Igreja Católica tem então afirmado que Pedro é o fundamento da igreja. Por isso ele é considerado o primeiro Papa da história do catolicismo romano. E nós, protestantes, nós discordamos totalmente dessa interpretação equivocada dessa passagem. Os linguistas que estudam, né, a língua, o texto bíblico no original, eles veem uma distinção entre Pedro e pedra nesta passagem. Na língua grega, a palavra empregada para Pedro é uma pedra, uma pedrinha. E a palavra empregada para pedra é uma pedra grande, uma rocha, um penhasco, uma cordilheira. É como se Jesus tivesse: olha, Pedro, você é uma pedrinha, mas sob essa pedra gigante da sua fé, ou da fé no Messias prometido, daqueles que nele crerem, é que eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre a fé no Messias, ou sobre o próprio Messias. Pedro não poderia ser o fundamento da igreja. Nós interrompemos a leitura aqui no verso de número 20, mas se nós continuássemos aqui até o verso 23, Jesus está chamando Pedro não de pedra fundamental da igreja. Olha o que ele diz a respeito de Pedro, 3 versículos na frente, alguns instantes depois na conversa. Mas Jesus, voltando-se,
Disse a Pedro, versículo de número 23, no comecinho, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Um dos discípulos sendo instrumento de Satanás, para tentar tirar Jesus do seu propósito e da sua missão. E Jesus diz: você é pedra de tropeço para mim nesse momento aqui. Portanto, ele não podia, imagina, Jesus colocar como fundamento da sua igreja alguém que instantes depois vai dizer um absurdo desse, que depois vai negá-lo 3 vezes. Com certeza não era isso que estava na mente de Jesus, não era Pedro o fundamento da igreja. Mas o fundamento da igreja é a doutrina da palavra de Deus, conforme ela está revelada no Antigo e no Novo Testamento, e toda essa doutrina, todo esse ensinamento apontando para a pessoa do Messias, o Cristo de Deus, que foi prometido lá em Gênesis 3,15, no que nós chamamos de proto-evangelho. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ali era o evangelho em embrião. E agora, quando Cristo vem, o evangelho ele se torna então plenamente revelado, e Deus, pela sua misericórdia e graça, ao contrário de Satanás, que cega o entendimento dos incrédulos, Deus, pelo seu Espírito, abre o entendimento dos pecadores para que eles vejam em Jesus o Messias prometido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias prometido, o nosso Redentor, Deus conosco. E o fundamento, ou o embasamento para nós dizermos que é a palavra de Jesus o alicerce da igreja, nós encontramos, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo de número 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Veja aí, o fundamento da igreja é o ensino dos apóstolos do Novo Testamento e os profetas do Antigo Testamento, que todos falando da pessoa de Jesus, que é aquele que traz o equilíbrio para a igreja. Ali Jesus, por meio da sua obra, Jesus desfaz a parede de separação entre os judeus e gentios, e ele os conecta como a pedra angular. É Jesus quem nos faz ser um só, como povo de Deus, apesar das nossas diferenças. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, nós temos o reforço dessa ideia, em 1 Coríntios 3,11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós podemos ter esperança para o futuro da igreja, podemos ser esperançosos em relação ao futuro da igreja, porque ela está alicerçada sobre a palavra de Deus, a verdade de Deus que aponta para a pessoa de Cristo. O futuro da igreja não depende, meus irmãos, de um programa de marketing empresarial bem feito, atraente, não depende da excelência administrativa eclesiástica, não depende de criatividade, de inovação ministerial. Por exemplo, agora é parede preta nas igrejas, porque tem que manter o pessoal pilhado, animado. Daqui a pouco vão falar que não, parede preta já cansou, agora vai ser parede branca. Não duvide que os modismos vêm e vão, mas não é esse o alicerce, nem é o fundamento, não é disso que depende o avanço da igreja. Portanto, meus irmãos, só não haverá dias melhores para igrejas e crentes que não dão valor à palavra de Deus, que não leem a palavra de Deus, ou que se leem e conhecem, não vivem de acordo com a palavra de Deus. A palavra é o firme fundamento pelo qual nós devemos viver. E aí eu não posso deixar de perguntar para você: qual valor você tem dado à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus, como um livro de cabeceira, um livro que você ama, que você tem prazer em ler, que você lê não por obrigação, mas porque nele você encontra Jesus. Lendo a Bíblia, o seu relacionamento com Cristo vem sendo fortalecido. Meus irmãos, tem uma coisa que na história da igreja, desde que nós mudamos o nosso formato da escola bíblica dominical, há quase 20 anos, isso aconteceu em 2008,
há uma característica da nossa igreja que eu não sei como lidar com ela. Ela não é boa. É que é o seguinte, a gente começa a EBD no começo do ano assim, ó, lá em cima. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Parece que a gente começa o ano falando assim, eu vou para a academia, eu vou fazer dieta e eu vou para a escola dominical. E o ano segue, a gente vai sendo engolido, atropelado, nem academia, nem dieta e nem escola dominical. Mas o fundamento da igreja, o fundamento do crente é a Bíblia. E aqui é o lugar onde se estuda a Bíblia, com qualidade, dedicação dos professores. Então não adianta a gente fazer o melhor programa de escola dominical se você não tiver no seu coração essa consciência de que você precisa da palavra de Deus como seu fundamento, como seu alicerce. Pense nisso. Isso nos dá motivo para sermos esperançosos em relação ao futuro da igreja. Mas há um outro motivo, uma outra particularidade da igreja que nos torna também esperançosos. É que não só o fundamento da igreja é um fundamento inabalável, mas o construtor da igreja é também um construtor incomparável. Eu edificarei a minha igreja. Você já deve ter ouvido falar de uma história verídica envolvendo o grande filósofo francês Voltaire. Voltaire, ele era um cético no século XVIII, um inimigo assim mordaz da igreja cristã na sua época. E ele disse o seguinte, ele fez um prognóstico: em 100 anos a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. É uma questão de tempo, ele dizia. Com o avanço da ciência não haverá nenhuma Bíblia mais na terra, a não ser aquela que um curioso vai procurar aí num sebo ou num antiquário. Esse foi o prognóstico de Voltaire. Estava doido da cabeça, né? Aliás, ele morreu de uma forma terrível. Sabe o que aconteceu 20 anos após a morte dele, em 1778? A Sociedade Bíblica de Genebra, na Suíça, fica a 7 quilômetros da cidade lá onde ele nasceu, onde ele morou. Na França, não sei como falo, meu francês é absolutamente zero. Ferney é como escreve, e hoje a cidade chama Ferney-Voltaire, 7 quilômetros. A Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa dele e começou a fazer da casa dele um lugar de impressão de Bíblias. E passado mais um tempo, a Sociedade Bíblica Britânica e Internacional estabeleceu ali uma filial para distribuir Bíblias para toda a Europa. Voltaire estava completamente enganado. Ele achou que a igreja iria desmoronar, deixar de existir com o passar do tempo. Nós já estamos vivendo há mais de 200 anos e nós sabemos que foi bem o oposto disso. Meus irmãos, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, essa palavra dele foi muito importante, porque os seus discípulos estavam sendo enviados. Jesus iria morrer, ressuscitar, subir aos céus, e ele não cansou de dizer, eu vou enviar vocês, como o Pai me enviou, eu envio vocês para o meio de lobos. Vocês não vão ter vida fácil, se foram hostis comigo, serão com vocês também. E então os discípulos tinham motivos para estar apreensivos. Jesus também meio que estava assim, meio sombrio nas suas falas. Ele disse que precisava ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas das autoridades, ser morto e ressuscitado no terceiro. Parece que os discípulos só ouviam o morto, só o sofrimento. Eles não captaram a ideia da ressurreição ali. Portanto, meus irmãos, qual é a garantia para a empreitada chamada igreja? Não são garantias humanas. A igreja não vai prosperar, não vai prosseguir baseado nos homens que a dirigem, nas pessoas que fazem parte. Não serão os cristãos, não serão os pastores ou missionários que vão garantir o avanço da igreja. O avanço da igreja é garantido pelo construtor. Eu edificarei a minha igreja. Jesus é o proprietário, ele é o dono, ele é o construtor da sua igreja. Por isso Paulo vai dizer que enquanto uns plantam, outros regam, mas nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, é nada. Mas quem é de fato responsável pelo crescimento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos que tomar um cuidado.
Não podemos pensar em Jesus como um conceito, como uma doutrina, simplesmente, que assegura o sucesso da igreja. Nós temos que pensar em Jesus como de fato Ele é. Nós temos que olhar para Jesus como de fato Ele é. O Filho eterno de Deus, uma pessoa divina, aquele que não mediu esforços para nos comprar com o seu sangue, aquele que nós sabemos muito bem que é a porta das ovelhas, que é o pão da vida, que é a água da vida, Jesus que é Deus conosco, Jesus que é o nosso Redentor, aquele que é muito mais do que um profeta, do que um exemplo, como estavam dizendo lá na época dele. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. E o apóstolo Pedro, esse Pedro que pisou na bola aqui, depois ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer que mesmo que nós não tenhamos visto a Jesus, nós o amamos, e apesar de nós não estarmos vendo a Jesus nesse momento, nós cremos nele, e nós exultamos nele, olha só, com alegria indizível. Tentar descrever a alegria da salvação, a alegria de ter um relacionamento com Deus, por meio de Cristo, é algo indescritível, não dá para colocar em palavras, o privilégio que é ter com Cristo um relacionamento. E isso, meus irmãos, só percebe, só enxerga, só tem essa experiência aqueles a quem o Pai concede, como concedeu a Pedro, a ponto dele dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus está comprometido, meus irmãos, a edificar a igreja como um lugar de habitação do Espírito Santo, como a casa de Deus, nós, a casa de Deus, como a família de Deus. Tudo foi feito, nós somos criados e nós somos redimidos para fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, e podermos estar para sempre com o Senhor, desfrutando do privilégio de ter com Deus um relacionamento e viver num mundo restaurado pelo nosso Deus. Foi para isso e por isso que Cristo fez isso por nós. Em todo o tempo, não importa o que aconteça, a igreja vai seguir adiante, porque é Jesus quem está edificando. John MacArthur, ele escreveu um livro chamado Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo, e ele disse a respeito desta passagem, deste fato de que Cristo está edificando a igreja, algo que eu não consigo colocar em melhores termos. Deixa eu compartilhar com os irmãos. Essas palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja, oferecem consolo para os nossos dias. Não importa quão sitiada, perseguida, martirizada, rejeitada, caluniada, pobre ou desprezível a igreja pareça, o Senhor não abandonará os seus eleitos. Nem o mundanismo, nem a carnalidade, nem a incompetência, nem a indiferença e nem a apostasia são capazes de parar a igreja que Cristo está edificando. Eu diria, parênteses, nem a falta de valor que muitos hoje dão à igreja, preferindo estar desigrejados. No cristianismo solo, isso não vai impedir o avanço da igreja. E ele conclui dizendo: quando o povo de Deus parecer fraco, considere isso novamente, Jesus ainda estará edificando a sua igreja. Nós não podemos ficar impressionados com as aparências. O plano original ainda está em andamento. Nem os tempos modernos constituem uma ameaça aos soberanos propósitos de Deus. Jesus ainda ama a sua igreja, Jesus ainda está edificando a sua igreja, e por isso nós podemos ser esperançosos em relação ao futuro da igreja de Cristo e dessa igreja em particular, porque o nosso construtor não é um homem meramente, é um homem-Deus, o Deus-homem é o Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, uma última particularidade da igreja que nos torna esperançosos em relação ao futuro que nós temos pela frente. A igreja é uma comunidade, mas uma comunidade invencível, segundo as palavras do Senhor Jesus, porque ele disse em Mateus 16, 18: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Nada pode destruir a igreja, ela não será extinta, ela não será derrotada, mesmo quando a gente olhando à nossa volta, a gente vê problemas dentro e fora, a gente não anda pelo que vemos, a gente anda pela fé. O que Jesus queria dizer quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra
a igreja? Então, nós temos 3 opções, segundo os estudiosos do texto bíblico. A primeira, que alguns acham totalmente equivocado, é que os ataques do inferno não prevalecerão contra a igreja. Satanás está atacando, nós sabemos que ele é como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que eu não conheço na história da igreja um exército que tenha usado portas para atacar. Geralmente, portas é para defender. Então, essa analogia, ela está comprometida porque não faz sentido o inferno atacando a igreja com portas. Uma outra possível interpretação, que é mais comum, é que a igreja vai invadir as portas do inferno e vai tirar de lá aqueles que estavam caminhando para o inferno. Ok, faz um pouco mais de sentido, mas fica prejudicado pelo contexto da passagem, que aponta numa outra direção. Lembra que os discípulos estavam sendo enviados como ovelhas por meio de lobos? Dos 12 apóstolos, só um não foi martirizado, mas mesmo assim enfrentou o exílio. Então, a palavra de Jesus, o encorajamento de Jesus tem a ver com essas lutas e provações que eles iriam enfrentar. Qual seria o fim último da perseverança dos crentes daquela época? Os 250 primeiros anos da história da igreja foi uma sanguinolência, foi um massacre, o pessoal está na moda, um genocídio cristão. Muita gente morreu. E o que Jesus estava dizendo é que as portas da sepultura, porque inferno traduzido para nós aqui vem do hebraico Hades, ou do grego Hades, que significa sepultura, que significa morte. Jesus está dizendo que nem a morte vai deter o avanço da igreja. Essa é a interpretação que faz mais sentido. Portanto, o martírio não vai deter a igreja, a perseguição não vai deter a igreja, porque Jesus está edificando a sua igreja e Jesus está cuidando do seu povo. A pior coisa que podem fazer contra nós é a morte física, mas isso não detém a igreja, isso não é o fim para nós, pelo contrário, né? Será o dia mais feliz da nossa vida, como disse o reverendo Hildo a respeito da sua morte, que ele divisava no futuro. John Piper, quando pregou sobre esse texto, logo depois da queda das Torres Gêmeas, para confortar aqueles que perderam seus queridos naquele ataque às torres, ele disse: as portas da morte foram abertas por dentro, quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, abrindo o caminho de saída para todos os seus seguidores. Os que morreram nas Torres Gêmeas e eram do Senhor, eles vencerão a morte pela ressurreição dos mortos e já gozam das alegrias da presença de Deus, assim como todos aqueles que morrem no Senhor. Portanto, meus irmãos, a igreja é uma comunidade invencível, nem a morte pode nos deter. Isso nos encoraja em relação ao futuro a não termos medo, ansiedade, preocupações excessivas que tirem a nossa paz, roubem o nosso sono, minem a nossa saúde, porque o pior que pode acontecer com o ser humano, nós já somos vencedores. A morte é o último inimigo a ser vencido e será pelas palavras e promessas de Jesus. Quero concluir, meus irmãos. Muitas vezes na história da igreja, a igreja parecia que estava morrendo, definhando. E parecia que as palavras de Jesus estavam sendo contraditórias, não estavam se cumprindo. Mas quantos e inúmeros são os relatos de momentos em que Deus intervém na história da igreja para reavivar a sua igreja, para dar um sopro novo na sua igreja. Isso aconteceu na China, logo na China, há 100 anos atrás, em 1929, numa província chamada Shantung. Começou com os batistas e se espalhou para as outras denominações, o que tem sido considerado um dos maiores reavivamentos do século XX. Durou 5 anos, não houve manifestações extraordinárias de dons, não houve excessos como em outros momentos, e tudo começou com um grupo de oração. E as marcas desse reavivamento, desta vitalidade de Deus trazendo um sopro novo para a sua igreja foram evidentes. Convicção de pecados, confissão de pecados, a experiência da plenitude do Espírito Santo, fome pela palavra de Deus, escola bíblica dominical,
um interesse, um espírito de oração. As pessoas passaram a ter gosto e prazer em orar e oravam fervorosamente por horas. Um espírito de adoração nos cultos, manifestado nos hinos e nos cânticos espirituais. A frequência às igrejas se multiplicou. Hábitos mundanos, do tipo, não tem nada a ver, todo mundo faz, né? Procurando racionalizar pecados, como é muito comum nos nossos dias. Hábitos mundanos foram abandonados, a disciplina foi restaurada na igreja, muitos foram chamados ao ministério, houve um novo zelo pela evangelização, alegria em compartilhar, em doar aos mais necessitados. O autor que escreveu sobre, um dos autores escrevendo sobre o reavivamento em Shantung, diz que Deus enviou, e ele costuma fazer isso, enviou uma colheita entre os não cristãos depois de enviar um despertamento aos crentes. Quando a apatia toma conta da igreja, esse autor diz, Deus tem poder e meios para restaurar e edificar a sua igreja. Jesus ama a sua igreja, meus irmãos, e Ele tem o controle pleno e absoluto da história da igreja. Que nós possamos assim caminhar encorajados, sabendo que o fundamento da igreja é inabalável, é a verdade, a doutrina da palavra de Deus que aponta para Jesus, e Ele é o construtor incomparável. E por isso nós podemos ter essa segurança de caminharmos como uma comunidade invencível para a glória dele, para a glória de Jesus. Que nós possamos então fazer como o salmista, meus irmãos, que disse, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, mas também que Ele está fazendo e que Ele fará no nosso meio. Amém, irmãos?